A igreja e o reino de Deus. Você sabe o que é o reino de Deus? Você já ouviu falar acerca do reino de Deus? Tá? Você sabe quando o reino de Deus começou a ter a sua manifestação aqui na terra? Então nós vamos aqui, nesse momento, aproveitar esta oportunidade e comentar um pouco acerca do reino de Deus para você se inteirar do que significa o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus, ele é universal, né? Ele é universal em todo o planeta, tanto Terra como todo o universo, ali está o domínio e o poder do nosso Deus, tá certo? Então, o reino de Deus, ele é universal. A soberania do reino de Deus. Bom, o nosso Deus, tá? O nosso Deus, ele é soberano, ele comanda todo o universo, tudo quanto ele criou está debaixo da sua potente mão. Então, nós vemos que o reino de Deus é o próprio Deus. Tá? Você entendeu? Que o reino de Deus é o próprio Deus. Então, quando ele se manifesta em meio à sua criação, ali é a manifestação do próprio Deus com a sua criação. Nessa soberania, nós podemos entender que tudo está sob o controle de Deus. Tudo, nada desta terra ou no universo passa desapercebido sem a vontade de Deus. Então veja, uma coisa que nós devemos entender é que essa soberania não é uma soberania ditatorial, que é uma grande diferença, né, da soberania ditatorial para a soberania do nosso Deus. A soberania do nosso Deus, ela é uma soberania educativa, é uma soberania que traz benefício para os humanos. Por exemplo, se você for ler lá em Deuteronômio, capítulo de número 30, você vai ver que Deus diz assim, para o seu povo Israel: hoje eu mando vocês escolher entre a vida e a morte. Mas veja bem como a soberania de Deus é uma soberania educativa, é uma soberania amorosa, porque ele chega e diz: mas eu aconselho a vocês a escolher a vida. É diferente da soberania ditatorial entre os homens, que obriga, força as pessoas a fazer o que eles querem. O reino de Deus e a nação de Israel. Pronto, a nação de Israel, ela tem um xodó. Deus tem um xodó com a nação de Israel. Deus criou a nação de Israel e dentro dessa nação começou a manifestar, a manifestar o seu poder, o seu reino entre o povo de Israel. Você foi a manifestação do reino de Deus para Israel. Tá? Mas com o tempo, só trazendo aqui essa explicação, Israel pede um rei. Lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1, Israel começou a querer imitar as nações vizinhas. Veja que a gente corre um grande perigo quando nós não valorizamos o reino de Deus, quando nós não valorizamos a manifestação de Deus, porque Israel estava vivendo sob um governo teocrático, mas como eles viam as outras nações, eles desejaram viver igual às outras nações. Então Samuel entristeceu com aquilo, mas Deus falou para Samuel e disse: olha, eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Então, naquele momento, eles estavam enjoados. É como se ele tivesse dizendo assim: Samuel, nós queremos impeachment Deus, nós queremos tirar Deus do controle, ou seja, nós não queremos mais viver sobre a manifestação de Deus entre nós, tá? Porque as escrituras sagradas revelam universalidade do reino de Deus, bem como o seu propósito específico para com Israel e a igreja, tá? Então, a igreja e as dimensões do reino de Deus. O reino de Deus como realidade presente. Quando foi que nós começamos a usufruir, sem ser a nação de Israel, nós, gentio, o mundo gente no seu total? Lá em Mateus capítulo 3 e versículo 2, Jesus fala e diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que nós entendemos com isso? Que no advento do Senhor Jesus Cristo, que é o Emanuel, o Deus conosco, sim, começou
o reino de Deus se manifestar de uma maneira até mais expansiva no meio do seu povo, né? Porque alguém pode perguntar, onde está o reino de Deus? O reino de Deus ele não está localizado em nenhum local, tá? Não está localizado geograficamente. Jesus ele falou lá em Lucas capítulo 17, no versículo 20, que o reino de Deus está o quê? Dentro de vós. Ou seja, nós não somos igreja do Senhor. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós abrimos uma porta para a morada do Eterno em nossa vida. Então isso leva nós a termos esse privilégio de ter o reino de Deus dentro de nós. O reino de Deus como uma realidade futura. Ou seja, no momento nós estamos tendo essa oportunidade de usufruir, de vivenciar o reino de Deus. Mas no futuro, escatologicamente falando, esse reino ele vai organizar, vai ter uma seleção de pessoas que vão fazer parte do reino futuro de Deus. A igreja no contexto do reino de Deus, a distinção entre igreja e reino. Há uma disparidade. Nós devemos entender que a igreja ela vive dentro do reino de Deus. Porque o reino de Deus ele é eterno. Ou seja, o reino de Deus é o próprio Deus. Já a igreja, ela além de ser criada, ela é temporária e é imperfeita. Já o reino de Deus, ele é perfeito. Não tem nenhuma imperfeição. E já na igreja tem uma imperfeição, porque nós que somos igreja, nós somos imperfeitos. A igreja expressa o reino de Deus. A igreja é uma propagandista do reino de Deus. O reino de Deus ele é propagado aqui na terra através da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja e a mensagem do reino de Deus. Qual a mensagem do reino de Deus? O arrependimento. Você se arrepender. De quê? Dos seus pecados. Onde surgiu esses pecados? Todos nós sabemos o que aconteceu lá no Éden. Todo leitor da Bíblia atento sabe como começou. Lá no Éden, o primeiro Adão, ele não seguiu na íntegra o que Deus determinou para ele fazer. Então, ele falhou. E daquele dia em diante, toda a sua posteridade foi afetada. E como é que essa posteridade pode ser alcançada? Através do reino de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus ele é mais amplo e envolve todo o povo de Deus em todas as épocas. A igreja, porém, está inserida no reino de Deus.